Olá, sou Karina Penido, psicóloga infantil. Hoje eu vim falar para vocês sobre o autismo, né, que é a minha área de trabalho, né? Eu trabalho com Floor Time e a linha dos inspirados pelo autismo. Então eu vejo que tem muitas dúvidas em relação ao trabalho do psicólogo no autismo. Então hoje eu quis explicar para vocês, né, como que um psicólogo ele pode ajudar uma criança com autismo. O autismo, ele principalmente tem um déficit na interação, na socialização e na comunicação. Então, o psicólogo ele precisa desenvolver situações, né, onde a criança ela pode amadurecer e desenvolver de uma forma neuroplástica essas capacidades, né, de interação, de socialização e de comunicação. Então, a gente precisa desenvolver estímulos de multifatores, né, que estão associados ao desenvolvimento humano. E aí a gente faz isso como? Né? Brincando, de maneira lúdica. Né? Então, através do brincar e da ludicidade, a gente consegue gerar muitos estímulos e promover a aprendizagem nessa criança. Aí a criança começa a fazer a imitação, aumenta a percepção da criança sobre si mesma, ela vai aprender o autocontrole, né? Aí a gente vai trabalhar funções executivas, que as crianças com autismo têm dificuldade, tem um déficit, né? Porque é o planejar a ação antes de executar, a memória operacional, memória de trabalho, é o pensar antes de agir, transformar os pensamentos em comunicação, todo esse planejamento, a flexibilidade cognitiva. Então, assim, uma vastidão de coisas, né, que o psicólogo pode trabalhar. E aí as pessoas me perguntam: nossa, mas o meu filho ainda nem fala, como é que eu vou botar ele para fazer psicóloga se ele nem fala? Só que assim, a gente precisa entender em que momento do autismo essa criança está, né? Porque quando a criança ainda não fala, quando a criança ainda mal olha pra gente, mal interage, não adianta a gente ir trabalhar comportamento, flexibilidade, frustração. A gente tem que trabalhar primeiro a interação, né? Como é que essa criança vai aprender a falar se ela ainda não tá me olhando, se ela ainda não tá interagindo? E não adianta eu também trabalhar a interação se essa criança ainda está totalmente desregulada sensorialmente. Então a gente precisa entender isso, né? Em que momento do autismo essa criança está? Pra gente priorizar o que é mais importante primeiro, né? Mas quando é uma criança pequenininha que ainda não fala, a gente vai fazer estimulação precoce, né? Promover mudanças sinápticas, mudanças neurológicas na cabeça dessa criança. E através dessa estimulação precoce, a gente consegue recuperar muito o atraso e essa criança consegue ficar mais centrada de si, ela consegue compreender mais o ambiente em que ela está inserida, e aí ela passa a interagir mais, e aí ela vai conseguir sim parar, prestar atenção, olhar, interagir, imitar, e aí sim a linguagem vai vir. Então, assim, é muito importante essa estimulação precoce, o trabalho do psicólogo aí com todas as idades, né, nessa estimulação e desenvolvendo esses estímulos, essas situações em que a criança possa amadurecer e desenvolver essas capacidades que ela tem esse atraso, esse déficit. Então, gente, quanto mais cedo essa criança começar essa estimulação, melhor vai ser o prognóstico, né? E o prognóstico vai ser melhor ainda se essa família se apoderar desse diagnóstico, né? Se engajar, estudar o que é o autismo, pesquisar, aprender com os terapeutas como que faz para estimular essa criança em casa e se dedicar a isso. Entender o funcionamento daquela criança, né? Como o seu filho funciona, em que momento do autismo ele está. Então, se os pais forem engajados, o prognóstico vai ser melhor ainda, mais essa criança vai evoluir, né? Então, assim, por isso que eu atendo essas crianças em casa, porque o resultado é muito melhor, porque não só você vê como essa criança funciona no ambiente dela, mas como ela se relaciona com a família e como a família lida com esse transtorno, e você pode auxiliar melhor os familiares,
né, com orientações, mostrando o trabalho. Eles participam muitas vezes da sessão, aprendem a estimular o filho. Então isso faz muita diferença no resultado e na evolução dessa criança, tá? Então aí essas crianças que estão com a estimulação precoce, é impressionante a evolução comparado com as crianças que tiveram o início tardio, né? Então a chance de recuperar é muito grande, né? E ter uma evolução plena. Então, e outra dúvida é assim, né? Qual é a diferença entre a psicoterapia e a terapia para o autismo? Né, gente, na psicologia existem várias linhas de terapias, né? A psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, humanista, junguiana, rogeriana, todas as linhas vão ajudar crianças de todos os tipos de transtorno. Tá? Aí vai depender do momento que a criança está, das condições da criança naquele momento, da sua prontidão neurológica, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Agora, quando se trata de autismo, né, o ideal é que seja um profissional especializado nesse transtorno e que a gente precisa primeiro fazer uma avaliação, né, avaliar em que momento essa criança está, né? Em que momento do autismo ela está? Que nível de comunicação essa criança apresenta? Né? Ela está inflamada neurologicamente, sensorialmente? Então a gente precisa avaliar isso tudo e escolher uma terapia adequada, né? Todos os métodos são maravilhosos, Denver, ABA, Floortime, vários outros. Então assim, às vezes as pessoas ficam criticando, todos são ótimos. Só que assim, a gente precisa entender o momento do autismo que essa criança tá. Aí você pega uma criança que acabou de ter um diagnóstico, tá toda inflamada neurologicamente, sensorialmente, não consegue dar conta do seu próprio corpo, não consegue entender o ambiente que ela tá inserida. E aí você vai e coloca a criança para fazer ABA, que vai trabalhar comportamento, né? Modelação de comportamento, vai trabalhar frustração, flexibilidade cognitiva. E essa criança ainda não tá pronta para isso. Então, assim, primeiro a gente precisa desinflamar, chamar uma TO, né? A TO vai fazer uma avaliação da parte sensorial, a gente precisa regular essa criança. Quando a gente faz isso, e essa criança toma consciência de si, ela consegue se regular e se entender o ambiente, a terapia vira outra, a terapia flui, que é uma beleza, né? Então a gente precisa, isso é uma prioridade, assim. Né? E aí a gente precisa entender que estágio do desenvolvimento essa criança tá. Não adianta eu querer trabalhar fazer essa criança falar, se essa criança não tá ainda olhando, se essa criança não tem contato visual, se essa criança não interage em nada. Não adianta, não vai falar nunca. Então primeiro a gente tem que trabalhar a interação, contato visual, atenção compartilhada, foco, concentração, para depois ir para a fala. Então, assim, isso eu acho que os pais têm dificuldade de entender e muitos profissionais também não entendem, assim, que eu vejo. Os métodos são maravilhosos, mas cada método é ideal para cada momento, né? Então, uma criança pequenininha, acabou de receber o diagnóstico, né? Não fala nada, né? Então a gente tem que fazer estimulação precoce, estimulação, ela não está interagindo, ela não está olhando nada. Então eu não vou trabalhar comportamento, eu não vou focar na linguagem. Primeiro a gente vai trabalhar estimulação, interação, concentração, foco. E aí quando ela começa a melhorar isso, aí sim ela começa a interagir, a olhar para você, a olhar para sua boca, a ouvir os sons, a focar. E aí sim a fala vai sair, né? Então isso é super importante, gente, no trabalho com autismo, assim. Por isso que ele é um trabalho multidisciplinar, né? A gente tem que ter uma TO, a gente tem que ter uma fono, a gente tem que ter psicóloga, de repente um psicomotricista, se a criança que tiver dificuldade motora. Então, e todo mundo tem que trabalhar conjunto, né? E isso é super importante, né? E o principal é identificar os estágios do desenvolvimento que essa criança está. Isso é fundamental antes de iniciar o trabalho. Então, assim,
Então a gente tem que ter claro que o primeiro estágio do desenvolvimento ali da criança com autismo, e não só da criança com autismo, gente, isso de todas as crianças, né, é a atenção. Primeiro é a regulação, né, a regulação sensorial, a criança tem que estar bem sensorialmente. Depois, a atenção, né, se essa criança não conseguir focar, ela não vai interagir, né? Então, primeiro a gente vai trabalhar isso aí, regular essa criança, trabalhar a atenção, depois a gente vai trabalhar a interação, atenção compartilhada, vínculo, que sem vínculo, muito difícil dessa criança de se desenvolver, né? Então, vínculo. Depois disso tudo trabalhado, a gente vai puxar essa linguagem, aí ela vai desenvolver a linguagem. Desenvolvendo a linguagem, aí sim a gente vai trabalhar resolução de problemas, né? A criança já está falando, já está interagindo, então agora a gente vai ensiná-la a habilidades sociais, como resolver os seus problemas, né? E depois que ela já estiver apta disso tudo, aí sim a gente vai trabalhar pensamento lógico, abstrato, pensamento simbólico, que as crianças autistas têm muita dificuldade, né? E aí a gente vai intensificando mais as funções executivas, o planejar, e aí vai trabalhando toda uma área mais lógica, que a gente faz muito com as crianças com TDAH, que é aí as funções executivas. Então são etapas que precisam ser respeitadas, entendeu? Então assim, eu acho que isso é fundamental para trabalhar com a criança com autismo. Cada etapa tem que ser respeitada. Eu não posso exigir, querer que uma criança brinque faz de conta, de simbolização, de brincar de panelinha, de comidinha, se ela não está ainda nem conseguindo me olhar, nem interagir. Se ela ainda não consegue dar conta do corpo dela, né? E eu não posso exigir que essa criança fale. Então, primeiro, eu tenho que priorizar essas etapas, né? E o principal, trabalhar em conjunto com outros profissionais. Então, e as crianças com autismo, elas são muito passivas muitas vezes, né? E aí ela começa a fazer a terapia, e aí ela começa a melhorar a interação, e aí ela vai deixando essa passividade, começa a mostrar os interesses dela. E muitas vezes ela não sabe, né, se comunicar direito, então às vezes ela quer impor a vontade dela, e aí ela começa a fazer birra, chorar, e aí os pais falam, poxa, meu filho entrou na psicóloga e tá piorando, tá fazendo birra, tá gritando, tá se batendo. Na verdade, gente, essa criança está melhorando, ela está saindo da inércia, de uma passividade, e ela está começando a mostrar o interesse pelo mundo, mostrar o interesse, que ela é um sujeito, né? Então aí você quer vestir uma roupa, ela começa a falar, não, essa roupa eu não quero, ela começa a demonstrar que ela não quer, que ela começa a ter vontades. E aí a gente não pode tolir, né, esse desenvolvimento, né? Então os pais precisam se empoderar, né, do tratamento, entender o autismo, entender que tipo de autismo a criança tem, quais são as individualidades do seu filho, para poder ajudá-lo da melhor maneira, né? Então assim, precisa entender o que é do autismo e o que é de criança, porque a gente não pode esquecer que eles são sujeitos, eles são crianças. Então assim, birra toda criança faz, né? Isso não é do autismo, a criança está fazendo birra porque ela é criança, então a gente tem que trabalhar como criança, tratar isso como uma coisa normal de criança. Então, essas dificuldades no dia a dia, né, de lidar com esses comportamentos, então os pais precisam se empoderar disso, de todas essas informações, para ajudar o seu filho e fazer com que potencializar o tratamento, potencializar a evolução do paciente. Gente, espero ter ajudado vocês a entender melhor um pouquinho do trabalho aí do psicólogo com essas crianças autistas. É um trabalho lindo e que eu me orgulho muito e espero ter ajudado. Curtem aí o nosso canal no YouTube e os nossos vídeos no Instagram. Beijo pra vocês.